Está na hora de falar sobre cultura e as relações na modernidade. Está no ar o programa Mosaicos Culturais, com Jesuane Salvador. Mosaicos Culturais. Olá, está no ar o nosso Mosaicos Culturais, através da MAC Rádio e das principais plataformas de divulgação de podcasts. Eu sou Jesuane Salvador e para mim é uma grande alegria contar com a audiência de vocês, contar com todos vocês no nosso episódio de hoje, sempre trazendo assuntos que se refletem sobre a nossa vida, sobre a contemporaneidade. E hoje a gente vem falar de um assunto muito interessante. Nesses tempos de pandemia, muitos têm se sentido inseguros, né, para realizarem viagens turísticas ou mesmo para retomarem as suas atividades dentro de academias. Mas você já pensou em fazer ecoturismo na sua própria cidade ou região? A boa notícia é que a nossa região, a nossa cidade, é dotada de imensas belezas e possibilidades para essa prática. Quem nos conta um pouquinho sobre isso é o nosso convidado de hoje, querido Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço o convite. E é verdade, tempos de pandemia, né? Nossa cidade, com a beleza natural que ela tem, a gente tem muita coisa interessante para estar fazendo em meio à natureza, buscando um pouquinho mais o distanciamento social com qualidade de vida. É muito bom isso, né? A gente pode estar treinando e fazendo as atividades, respirando ar puro, isso tudo em meio à natureza, sem muita gente por perto, com o distanciamento necessário, com todos os cuidados. Gente, o Lucas, ele é fundador de uma empresa especializada em ecoturismo aqui em Poços, né? Lucas, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, né? Como é que é essa história, essa ideia de fundar uma empresa especializada nessa área de ecoturismo, né? Da prática de esportes tidos como radicais, né? E aproveitando o potencial da nossa região. Como é que é a tua história pessoal, assim? E como que você chegou nessa prática e nessa ideia de fundar uma empresa que trabalha com isso? Então, Jesuane, eu sempre pratiquei esportes, né? Desde a infância, sempre gostei muito de nadar. Eu venho de uma cidade pequena aqui do lado, que é Divinolândia, uma cidade com 12 mil habitantes, e já moro há 12 anos aqui, e lá a gente nadava, era mais tranquilo, né, para andar aos redores, ir para a zona rural, então ia para rio, cachoeira, sempre pedalando, né, a gente pedalava e andava de bicicleta como se fosse uma diversão, né, uma brincadeira, né, só que hoje eu vejo que esse pedal, essa diversão, esse meio de locomoção da época de infância, hoje eu encaro como um esporte, como um mountain bike. E daí então, escalada, natação, molecote eu comecei a fazer lutas também, pratiquei muito tempo de judô. Em meio ao judô, eu comecei a andar de skate também, que eu gosto um pouquinho de esportes radicais. Então, já tinha tido um contato com a natureza, com a ecologia mais novo. Depois eu optei por alguns esportes radicais mais urbanos, né? E depois de muito tempo praticando skate, judô. No judô a gente segue também para algumas lutas de jiu-jitsu, aprendi algumas coisas. Com 25 para 26 anos de idade, eu fui conhecer a escalada. Na verdade, eu já falava com um amigo meu e sempre gostei de altura, e já falava, pô, a gente tem que fazer um curso de rapel qualquer dia, né? Ir para o meio do mato, passar uma adrenalina, um frio na barriga, estar em contato com a natureza. E eu nunca tinha ouvido falar em escalada, um amigo começou a praticar aqui em Poços e me convidou. E eu fui conhecer. E
todo esse amor pelos esportes e e essa questão da natureza já lá de trás, né? Me surgiu um sentimento, eu gostei muito da escalada, um esporte individual, ao ar livre, de muita liberdade, que tem muita coisa legal a oferecer em relação à ética com a natureza, né? A gente aprende a trabalhar o mínimo impacto e a parte física também, né? Um esporte muito completo mesmo, em relação à movimentação, corpo, força, equilíbrio, respiração, outras coisas também, como superação, conclusão de objetivo também, né? Parte psicológica é bem legal em relação à escalada, porque o medo da altura a gente tem, né? Inconsciente. E mesmo com esse medo, a gente enfrenta, traça um caminho, uma meta, um objetivo, quer chegar no alto da via, né? E, e concluindo as partes difíceis, os caminhos com dificuldades físicas difíceis, de equilíbrio e alongamento. Então, conheci a escalada depois de um tempo, com experiência, com contato com o esporte. Eu já tinha vontade de ter um próprio negócio, e era um tempo que eu estava trabalhando em um hotel aqui da cidade e via que a nossa natureza tinha um potencial para receber um tipo de turismo diferente, para estar agregando ao nosso turismo da nossa cidade. Mesmo não morador daqui há 12 anos já, eu já me considero mineiro, pós-caldense, gosto muito de pão de queijo e café. Quem não gosta, né? Por isso que eu falo, né? Nossa cidade queria contribuir de alguma forma e fazer alguma coisa em relação. Na época, não muito entendedor, eu procurei pessoas que soubessem mais do que eu, né? Eu fui mais empreendedor, não muito conhecedor. Depois de então, fui fazendo curso, fui me especializando e aí então hoje eu administrador, proprietário da GAI, o único proprietário. A gente tem desenvolvido muitas atividades legais em relação à natureza, muitas mesmo, aqui em Poços e na região. Bacana. Lu, eu te conheci em função da escalada, né? Assim, fiquei sabendo do trabalho que vocês desenvolviam nas pilastras, né? Ou pilares, né? Há quem fala dessa forma. É um lugar assim, extremamente bonito que quem não conhece aqui em Poços precisa conhecer. E me chamou muito a atenção o seguinte: no momento que a gente está tentando se agarrar e está tentando subir, né? E tudo mais. A tua postura é uma postura que é bastante tocar em pontos psicológicos, né? Para fazer com que a pessoa realmente suba, realmente, né? Passe por cima daquele obstáculo. E você falou que o medo da altura é uma coisa que é crucial para todos nós, né? Eu tenho muito medo de altura. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é essa relação, sabe, do medo e da superação, e como essa superação ela pode influenciar em outros campos da vida, né? Porque eu acho que eu subi 1 metro, mais ou menos, já me senti poderosa. Fico imaginando vocês que sobem, escalam imensas alturas, né? Como isso pode se refletir de uma maneira bacana demais na mente. Então, como é que você vê essa relação? Sim. Primeiramente, em relação a medo de altura, todo mundo tem, né? Tem uns que tem menos, tem uns que tem mais, mas assim, o nosso psicológico entende de que se você cair de lá de cima, vai dar problema, né? Então, a questão maior é que, né, ninguém está se arriscando a ponto de o esporte é seguro, o equipamento foi feito para estar oferecendo aquilo. Então a gente
aprende sobre o equipamento, aprende sobre o esporte, sobre o que está fazendo, capacidade de cada equipamento, mosquetão, corda, fitas, né, equipamentos testes, né, uma fita costurada tem uma norma que certifica ela para o trabalho de altura, para aquele tipo de atividade, e todo equipamento tem especificação de quanto que ele aguenta. Então, quer dizer, eu tenho uma fita que aguenta 24 kilonewtons, é equivalente a 2.400 quilos. Foram feitos testes para isso. Então, quer dizer, a carga de ruptura dela ainda é bem maior. Então, o medo tá na gente, a gente entende. Então, o primeiro passo é fazer com alguém que conheça, né? Procurar informação, procurar alguém que te direcione uma prática segura do esporte, né? E depois, lá na hora, é muito isso, né? Muito sair da zona de conforto, né? Porque a gente traça um objetivo. O objetivo do esporte é chegar no alto da via, no topo da linha, né? A gente fala em relação à vida mesmo, a gente compara com o dia a dia, tem a parte difícil do nosso dia, algum problema que a gente não vai conseguir resolver, que a gente pode estar saindo da zona de conforto, né? No meio da linha, por exemplo, eu estou numa garra que enche a mão com pés bons, e a gente não sabe como que vai estar ali na parte de cima, né? Às vezes tem que fazer um esforço físico ou erguer um pé mais alto, né? Então, eu não sei como é que vai estar ali em cima. Como a gente sabe sobre uma mudança, né, de cidade, vou morar numa cidade nova, vou começar um trabalho novo, tô começando um relacionamento novo, tudo traz aquele frio na barriga, né, do que a gente não conhece, do que a gente não viu, do que a gente não viveu, do que a gente não experimentou. Não sei como é que vai estar ali, para que eu vou subir mais que isso, tá louco? Não, a gente enfrenta esse medo sabendo do equipamento seguro. Em relação ao equipamento também, a gente tem protocolos, né, que faz parte por parte das técnicas, né, do fechamento do equipamento, dos nós. É feito parte por parte, é protocolado isso, tem um segmento para seguir. Você fez o checklist, não tem como dar errado. E aí, em relação a isso, a gente se sente na segurança de enfrentar aquele risco, né? Pensar, parar, analisar qual que vai ser a melhor forma de eu passar por aqui. Desse jeito é melhor, passei, respirei, subi, e para estar chegando no objetivo final, na conclusão, na prosperidade, no término da via. Bacana. E eu acho também que tem uma outra palavra, que pelo menos para mim ficou bastante assim evidente, do que é confiança, né? Porque você tem que confiar na pessoa que está com você, você tem que confiar no equipamento. Então, assim, sair do controle. Oi? Em você mesmo. Sim, bacana, né? Sair daquele lugar de controle, de estar controlando absolutamente tudo, né? Porque eu acho que o medo, ele coloca a gente nesse desejo de estar tudo bastante na nossa zona de conforto e de controle, né? Esse eu controlo, aqui tem um chão debaixo dos meus pés, eu não vou cair, mas quando você se lança algo nesse sentido, é você sair dessa zona de conforto, mas pensando justamente na possibilidade de confiança, né? Confiar no equipamento, confiar em você, na possibilidade de algo novo, né? A gente muitas vezes fica no que é conhecido e tende a crer que estando no que é conhecido, no que é tranquilo, né? No que não vai colocar a gente em nenhum risco, a gente está realmente feliz. Mas aí isso acaba fazendo com que, de repente, a gente não explore outras possibilidades da vida e do nosso próprio interior, né? No que se refere ao conhecimento. Então, eu acho que, às vezes, muitas coisas que a gente faz, assim,
no campo da realidade, interfere muito, né, na maneira como a gente se enxerga. Você também sentiu isso na tua vida? Sim, a vida a gente tem que arriscar, mas dá para ter um estudo, uma previsão, ver o melhor caminho, né? É tudo arriscado. Ah, eu não sei como é que vai ser ali na frente, mas eu posso me programar para mim chegar o mais próximo possível, né? De ser um caminho certo, né? Ah, como que eu posso fazer para mim começar um negócio, né? Ah, eu vou fazer desse caminho, eu vou divulgar desse jeito, né? Eu não sei como é que vai ser, se vai ser próspero, se vai, né? O que vai acontecer ali na frente? Mas a gente tem estudos, a gente faz um estudo e em meio a isso a gente arrisca mais na vida, mais é, nessas relações, né? Então sim, é feito um estudo, é a saída da zona de conforto totalmente e a gente compara muito, sim, a escalada mesmo como uma filosofia de vida, né? Mais do que um esporte. É atrelado, sim, também a éticas de natureza, que são bem legais. Então, é mais do que um esporte físico. É muito psicológico. É um esporte que tem que chegar em todo mundo, que eu acho legal para crianças, uma criança já ter esse contato, já ter essa responsabilidade, né? Porque é um esporte de risco, desde que a gente não faça as coisas corretas, né? Você fez tudo direitinho, pode divertir, pode dar risada, e ter diversão em meio a um esporte, né, de responsabilidade. Isso te faz ser mais responsável com você, com a sua vida, te faz planejar mais em relação às coisas, pensar mais no caminho, como eu posso fazer para chegar lá de uma melhor forma, né? E te faz sim arriscar mais, sair da zona de conforto para ver o que tem ali na frente, né? Para ter uma vista lá do alto, a gente tem que explorar, a gente tem que conhecer, a gente tem que procurar. Eu acho que isso é bem interessante e o esporte de natureza te eleva a isso, te coloca nisso, te expõe a isso. E falando sobre o potencial, né, da nossa região em relação ao ecoturismo. A gente está numa região linda, né? Eu acho que seria muito interessante que quem está aqui em Poços, ou quem está próximo a nós, né, e que esse momento de pandemia, que de repente não seja tão propício a longas viagens, né, mas que queira redescobrir essa própria região, né, de repente olhar para esses cantinhos que a gente não conhece. Conta para mim, qual que é o grande potencial do ecoturismo aqui na nossa região? O que é possível fazer em termos de lugares, de práticas? Para quem nunca ouviu falar em ecoturismo, ou quem está pensando, eu estou doido de vontade de viajar, mas não estou vendo possibilidade agora, o que eu poderia fazer nesse momento na minha própria região? Dá para ter bastante pandemia para frente aí, para fazer bastante coisa. Só de esportes diferentes, lazer, a gente tem 15 segmentos diferentes. E alguns desses segmentos se dividem em modalidades. Por exemplo, a escalada tem 3, 4 tipos de modalidades de escalada diferente. As trilhas, não em relação só às modalidades, né, que é o trekking e o hiking, que são duas. O hiking se compõe em você fazer uma caminhada em meio à natureza e voltar para casa. O trekking é uma caminhada, mas que você volte outro dia, então que você precisa levar equipamento para passar uma noite. Duas modalidades, a gente pode ter vários lugares diferentes para conhecer, cada um com a sua particularidade, né? Por exemplo, a gente vive numa região única, né? Individual.
é uma região de formações vulcânicas, a gente vive numa caldeira vulcânica. Tivemos atividades há bastante tempo, há 128 mil anos atrás, e deixou essa riqueza, né? Então, temos montanhas lindas num raio gigantesco e com trilhas e naturezas particulares de cada canto. Enquanto você vai falando, eu vou pedir para o Rodrigo, a gente tem umas imagens, para ir colocando as imagens desses passeios, e você vai contando mais um pouquinho para nós a respeito dessas possibilidades, dessas 15 possibilidades aí que a gente tem, que se subdividem, e vendo um pouquinho dessas imagens que são tão lindas, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pela natureza, então, assim, quando eu vejo essas imagens, me dá uma sensação, assim, maravilhosa mesmo, né? E queria que você continuasse, então, contando para a gente. E aí? Pode deixar. A gente tem disponível os principais que a gente tem aqui na Gaia, receptivo, são as trilhas. As trilhas são muito famosas, tem bastante coisa, bastante natureza na região. Então, temos as trilhas no receptivo, temos o camping no receptivo, temos as atividades com corda, rapel em cachoeira e escalada. A escalada se divide em três modalidades acessíveis para o público, para o conhecimento das pessoas desfrutarem. Essa foto de um pilar com a gente escalando os pilares da Mogiana. Além de um lugar ecológico natural, né, é um lugar de história, né? A trilha do trem da Mogiana, que foi inaugurado em 1896, mais ou menos nessa época, eu não sei com exatidão, mas eu acho que é isso mesmo, pelo nosso imperador, Dom Pedro II, né? Então, além da gente praticar as atividades ao ar livre aí, tem uma história bem legal. Temos na agência emissiva, com parceria com alguns amigos aqui da cidade, temos tirolesa, parede de escalada, temos arvorismo, temos quadriciclo, stand-up paddle, que é aquelas pranchas com remo, lá na nossa represa do Bortolã, ciclismo, cicloturismo. E todas essas possibilidades estão ativas agora nesse período da pandemia, ou não? Alguma coisa está suspensa? Todas estão ativas em relação aos decretos, né? Em relação aos decretos, dependendo como que está a situação da pandemia, em relação aos fechamentos, a gente articula, mas hoje, no momento, estamos operando em 100%, com todas as atividades. Entendi. E com relação assim, ao perfil, Lu, de quem deseja, de repente, começar um esporte diferenciado, ou conhecer um pouco mais do ecoturismo, existe um perfil, ou, por exemplo, uma pessoa que tenha determinada idade não pode? Como é que é essa questão do perfil das pessoas que possam estar ouvindo a gente e que se interessem por conhecer um pouco mais desse potencial aí da nossa região? Jesuane, não tem perfil nenhum, é adepto para todo mundo, todo tipo de esporte. No caso da escalada, a gente precisa da ajuda da natureza e se locomover a lugares que tenham vias com agarras mais tranquilas, né, com inclinações mais positivas. Nós temos rafting, que atende desde crianças de 6 anos até terceira idade, 70, dependendo do físico e da proatividade do senhor da terceira idade.
até mais velho. O rafting é um passeio nas corredeiras do Rio Pardo, lá em Caconde. A gente oferece, é um passeio lindo, de 7 quilômetros de remada num rio gigante, extenso. E a primeiro ver parece ser muito radical, e é muito divertido, de muita interação física em grupo, e assim, atende pessoas de todas as idades. Escalada também, a gente tem visto pessoas cada vez mais velhas escalando, escaladas grandes. Eu já atendi e atendo ainda pessoas de mais idade nas trilhas. Então, não tem perfil. Basta você ter vontade e personalizar um passeio. Ah, eu gosto de trilha, Lucas. O que tem para mim? Tem trilhas lindas, bem acessíveis, de 3, 4 quilômetros no meio da cidade. Represa de Saturnino, que tem uma ecologia linda e é um lugar histórico também. Tem os Pilastras do Novo Mundo, né? Trilha do Trem, que é bem curtinho e muito bonito, acessível, no meio da cidade, abrange desde crianças até pessoas de mais idade. O rapel é muito acessível, a gente sempre acompanha com um guia, toda pessoa sem nenhuma experiência pode fazer. Então é muito acessível. Stand-up paddle, com colete salva-vida, tirolesa, rafting, tanta coisa, Gisone, que às vezes eu repito alguma atividade. Não, mas é muito legal, porque a gente que não conhece ou conhece pouco, né? Dá para ter a ideia de que assim o potencial é muito grande, que tem assim um terreno longo para a gente percorrer, se interessando, né? E para conhecer mais. E você falou a respeito da história de várias pessoas que têm buscado atividade, buscado possibilidades diferentes. Eu fiquei pensando se existe alguma história, assim, dentre as pessoas que têm buscado de faixas etárias diferentes ou de histórias pessoais diferentes, se tem alguma história, assim, nessas vivências que te marcou, sabe, ao longo dessa trajetória de cerca de 5 anos, né, que você me disse um pouquinho antes de começar o programa, cerca de 5 anos da empresa. Tem alguma história ou alguma coisa que você conheceu em relação a alguém, de mudança, ou para você mesmo, que você acha que foi bem bacana nesse período? Hoje igual você tinha falado também, em relação a gente incentivar, né, e tudo mais. É um trabalho que a gente precisa, sim, ser meio psicólogos, né? Se a gente quer oferecer, tem pessoa que tem mais dificuldade, tem mais medo, então passar aquela segurança. Eu vivo tendo feedbacks de pessoas que superaram, né, que achava que não podia subir no alto de uma montanha, né, que não podia. São muitos. Assim, eu tenho uma história de uma cliente, a gente oferecendo um camping na Pedra do Elefante, um clássico, uma trilha clássica aqui da região, uma trilha de 5 quilômetros de subida. Em relação ao camping, era um camping selvagem, então você tem que subir a montanha com o seu equipamento nas costas, né? Uma mochila geralmente pesada, com comida, com barraca, e a pessoa veio até nós para fazer o passeio, e no meio do passeio querendo desistir, a gente ajudou em relação à carga e incentivando essa subida, ela não desistir, sabendo, né? Que a gente tem uma grande experiência e a gente sabe. Às vezes, muitas pessoas querem desistir antes de chegar no topo. Fala, eu não consigo, e sobe um pouquinho. Fala, eu não consigo mais que aqui, e sobe um pouquinho. Então, a gente tem essa experiência já, né? Que a gente sabe que
que o teu físico, que o físico daquela pessoa consegue chegar, né? Mesmo que precise de um pouquinho mais de porcentagem aí no esforço físico, e a pessoa chegar no alto da montanha, chorar. Eu já tive mais de uma pessoa desse jeito. Eu me lembro, assim, bem breve aqui de duas, assim, em relação ao alto de montanha. Eu me lembro de uma, até a amiga começou a escalar, o pessoal da escalada é bem receptivo, só que ela começou a escalar com o pessoal e ela ia em alguns lugares com maior dificuldade e não conseguia superar o medo e tudo mais. Tinha comprado equipamento, veio conversar comigo e falou: pô, Lucas, eu gostei tanto do esporte, queria muito continuar, fiz um investimento em equipamento e, e não queria parar, mas assim, eu tenho muito, muito medo de altura. Quero tentar mais uma vez com você, com a Gaia. E na primeira aula ela chegar assim: ah, não, tô pesada, tô gorda, não sei o que, não sei o que. Eu falo: não, é o seguinte, eu sei que você tem físico para chegar no topo dessa via inicial que eu vou te colocar. É, se esforça mentalmente, o esforço vai ser mental. E na primeira aula, ela chegar no topo da via, com dificuldade pelo medo, mas a conquista, já chegar no chão chorando, descendo lágrima, são várias clientes, né, fiéis hoje que em épocas sedentárias achava que não dava conta e começou a fazer uma trilhazinha com a gente. Hoje caminha 10, 12 quilômetros por dia e vai em todas as trilhas, 63, 64 anos de idade. É muito satisfatório. A gente recebe muito carinho, muito feedback por proporcionar esse tipo de superação e de qualidade de vida para o nosso amigo, cliente, aventureiro. E agora, durante a pandemia, assim, a pandemia acabou apresentando um cenário novo, né, que se refletiu para vários setores, inclusive para o setor turístico. Como é que foi para vocês, assim, esse período de pandemia em relação ao reflexo mesmo da busca pelo trabalho? Aumentou, diminuiu? Quais foram os desafios? Como que foi para vocês? Foi bom. O ano passado foi muito legal mesmo. Ficou paralisado, né? Eu já vinha de um 2019 difícil, já tinha uma crise, a gente tinha esperança no ano de 2020 ser melhor. Eu acho que todo mundo, de todas as áreas, né? Porém, chegamos, comecinho do ano, tudo bloqueado em relação à pandemia. E foi um tempo de reflexão, de mudar alguns conceitos, de remanejar jeito de trabalho, de adaptar, mas pós-liberação, pós-articulação do comércio, né, na hora que começou o turismo voltar aos pouquinhos, articular, o que era alternativo virou opcional, né? O pessoal não podia estar indo para bares, não podia estar indo para cinema, para shopping, né? E aí esse movimento, essa cultura esportiva já estava tendo um crescimento, já estava tendo uma visibilidade, né? Em alguns outros países já se tem cultura, já se tem, né, bastante mapeamento de trilhas e, né, o ecoturismo é muito fomentado, montanhas, e aqui estava começando. E a pandemia ajudou a dar uma empurradinha. Então, o pessoal se vendo na necessidade de sair de casa, praticar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? A melhor opção foi estar fazendo esse refúgio na natureza, caminhando, buscando qualidade de vida, respirando ar puro. Então, a gente teve um aumento
em relação aos trabalhos, sempre que articula e que libera em relação a turismo, a gente está trabalhando bastante, graças a Deus. Muito legal. E para falar um pouquinho a respeito dessa questão mesmo da qualidade de vida, né? A gente tem visto, acho que nos últimos anos, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso ontem, né? Essa mudança que é benéfica que está acontecendo no mundo, né? De um olhar mais de conexão com a natureza, de respeito realmente, né? Um olhar em relação a nós como parte integrante da natureza, e não o homem como algo que é dissociado da natureza, né? Eu acho que isso é algo que acabou se tornando bastante doentio na nossa sociedade durante um período, nessa dissociação, como se a gente não dependesse muitíssimo de todo o ecossistema que está ao nosso redor. Então, acho que está acontecendo um fluxo legal, né, de maior respeito à natureza, e dessa visão mesmo da nossa conexão como parte integrante, que é o que de fato a gente é, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre qualidade de vida e a conexão dessa qualidade de vida com a possibilidade de passeios ao ar livre e com essa conexão com a natureza. Então, Jesuane, eu acho também que é o que eu falo, né? Meu lema, nós somos todos animais da natureza, né? Então, sim, essa proximidade. O nosso planeta já tem um tempo que está mais preocupado em relação à saúde, alimentação, a estar fazendo esportes, treinos, academia. E, igual eu falei, no Brasil, a gente não tinha essa cultura ainda do outdoor, né? Do ar livre. E eu acho que, assim, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O bem-estar, a saúde e essa conexão com a natureza. Vem tudo de lá, né? A nossa comida, os cuidados, o ar. Então, é muito interessante por conta que é algo que traz e que eleva, né? Todo essa evolução do ser humano, né? De querer cuidar, de pensar num mundo mais sustentável, de ter respeito com o próximo, né? Quem que vai usar nosso planeta depois, nossos filhos, nossos netos, né? O que nós queremos deixar para eles, né? Queria até, né, aproveitar a ocasião para estar dando uma dica para o pessoal que vai na natureza, que gera o seu lixo, que muda e que causa impacto na natureza, que cuidem mais, que levem uma sacolinha, que se atentem a isso, que tragam seu lixo de volta e que cuidem, que isso é o futuro de uma qualidade, de uma boa vida para a gente, para nós todos e para as próximas gerações. E é isso, é respeito, né? Você está praticando um esporte na natureza, você aprende a ter respeito com a natureza, você aprende a ter respeito com o próximo, você respira ar puro, você cuida. Eu acho que essa relação tem tudo a ver com qualidade de vida e bem-estar, e que a gente consiga ter esse respeito e que tenha boas atividades, bons aprendizados nesse meio, praticando esportes, passeando, seja, né? Eu acho que o caminho para a saúde e a natureza estão muito atrelados. Com certeza. E, Lu, fala para a gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do seu trabalho, do trabalho que a tua empresa desenvolve, quem está ouvindo a gente, né, e decidiu que quer praticar algum esporte diferenciado, ou que quer se embrenhar, né, pelas possibilidades do ecoturismo na nossa região, que é uma região tão bonita, né, tão linda e tão cheia de possibilidades, como é que as pessoas podem fazer? Onde é que elas podem te procurar?
como é que elas podem fazer para encontrar um pouquinho mais a respeito do trabalho que você desenvolve? Nosso trabalho ainda é divulgado por meios virtuais, né? Uhum. Nós temos as páginas do Facebook, do Instagram, da Gaia Trip Ecoaventura, e por lá a gente oferece passeios e roteiros específicos, né? E são feitas parcerias com sitiantes, donos de terra. Então, os passeios são agendados previamente e combinado local, de encontro, localização, passado tudo direitinho. Então, pode entrar em contato tanto pelo Facebook, tanto no Instagram, e tem o telefone de contato, o WhatsApp também aqui da Gaia, que é o 35 99120 6908. Mas lá pelo Instagram mandou uma mensagem, a gente já está pronto aqui para responder, tirar dúvidas. Então, tem os passeios emissivos, né, que são versos na montanha, com tempestade, raios bem próximos, em meio à escalada, enxurrada, e fica um aprendizado muito grande do caminho, né, uma experiência, né, a gente pode, sim, conseguir conquistar, ou então falar, não, hoje não é o dia certo, vou abandonar, vou repensar, vou deixar para um outro dia. E sempre que a gente conclui, depois que a gente volta para concluir, que chega lá no topo e que, né, passa do perrengue, a, a recompensa é muito grande em relação à vitória, a sucesso, a conseguir a autoconfiança da gente, né? E, sim, fica a experiência grande do caminho, e o topo da montanha é lindo, a vista é linda, o sucesso, a prosperidade e a conclusão das nossas metas é incrível. A sensação vocês estão convidados aí para virem falar vocês mesmos do que é chegar no alto de uma via, de que é chegar no alto de uma montanha, em relação ao esforço físico, ao medo, e depois falar da vista de lá de cima e como que foi. Muito legal. Bom, gente, então fica, né, esse convite super bacana para a gente conhecer um pouco mais o potencial da nossa região, as paisagens lindas que a nossa região possui, conhecer um pouco mais das possibilidades, né, desses lugares incríveis, e como essa incrível conexão com a natureza pode possibilitar uma vida melhor. Foi muito bacana contar com a companhia de vocês hoje. Lucas, eu queria deixar um beijo, te agradecer mais uma vez, viu, pelo teu tempo, por ter estado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite, obrigado. Estão convidados aí, até você tá sumida, precisa de aparecer lá para fazer uma escalada com a gente. É verdade, não, eu estou sumida, mas eu quero aparecer de uma vez por todas, porque assim, é uma sensação maravilhosa, dá um medo, né? Dá um medo muito grande. É exatamente o que você falou, é esse processo, né? De você sentir medo, mas você fala, nossa, que bacana, né? Um pedacinho que você sobe, você já se sente assim, realmente. É muito bom, gente, é muito bom. Quero aparecer em breve, sim, viu? Vamos marcar. Depois, eu não sei se vocês têm um dia da semana que vocês sempre se encontram em algum local. Vocês têm algum dia que sempre se encontram? De repente, nos Pilares, não sei. Eu tenho umas aulas semanais nos Pilares da Mogiana, que acontecem nas segundas-feiras, mas é os 6 que mandam aqui na Gaia. Vocês falaram, agendaram, marcaram o dia de comodidade de vocês, é os 6 que mandam. O dia que vocês quiserem. Mas quem quiser espiar, pode aparecer na segunda-feira, por exemplo, por lá, assim, para dar uma espiadinha. Pode, claro, estão convidados a ir lá dar uma olhada, conhecer. Podem aparecer lá nas pilastras, sim. Podem entrar em contato aqui comigo, que eu passo maiores informação de localização e tudo mais.
Mas toda segunda, na parte da manhã, nós estamos nas pilastras, mas qualquer atividade sobre agendamento, a gente disponibiliza um guia para estar atendendo, os guias experientes e treinados da Gaia vão estar acompanhando as atividades. Legal demais. Bom, gente, fica então essa dica para a gente estar redescobrindo o potencial da nossa região, né? Esse foi o nosso Mosaicos de hoje, sempre trazendo assuntos que possam agregar um pouco mais ao nosso interior, né? E falar um pouco sobre questões que são da contemporaneidade, que são importantes para nós. Eu acho que a frase que me fica hoje em relação a esse bate-papo com o Lucas é que a gente precisa se integrar um pouco mais, ter mais conexão e menos exploração. A possibilidade da gente se conectar com a natureza vai, sem dúvida nenhuma, trazer muito mais aprendizado para as nossas vidas e nos propiciar possibilidades muito mais interessantes do que viver uma vida simplesmente de exploração, que é o que o mecanismo social, na maioria das vezes, nos coloca, né? E a gente acha que é o que seria possível para uma boa qualidade de vida. Acho que se conectar, às vezes, precisa de muito pouco para a gente se conectar, né? Para estar desperto, para olhar o nosso dia com gratidão, olhar as coisas lindas que nos rodeiam com gratidão. Isso, sem dúvida, contribui para uma vida melhor. Bom, esse foi o nosso Mosaicos de hoje. Eu agradeço muito a vocês pela presença, agradeço mais uma vez ao Lucas, à equipe da MAC Rádio, e aguardo vocês na semana que vem para mais um episódio. Um beijo e até lá! O programa Mosaicos Culturais fica por aqui, mas o nosso bate-papo sem filtros sobre cultura e as relações na modernidade volta na próxima semana com Jesuane Salvador. Mosaicos Culturais. MAC Rádio. Sobre cultura e as relações na modernidade volta na próxima semana com Jesuane Salvador. Mosaicos Culturais. MAC Rádio.